Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo este vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua, para a gente dar uma olhadinha na poesia. De tempos em tempos não tem como evitar, não tem como contornar. Volta-se ao Fernando Pessoa, voltam-se às origens, porque tem algumas figuras que são os pináculos da poesia de língua portuguesa. Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Fernando Pessoa, são figuras para as quais eu sempre volto, porque quando a gente precisa de algo novo, nada melhor do que o muito velho. É aí que a gente encontra as verdadeiras fontes das quais não para de manar significado, não para de manar beleza. E dentro dos poemas do Fernando Pessoa, vamos lembrar que ele só publicou de verdade em livro uma única obra, que foi o Mensagem. É do Mensagem que eu pretendo tirar esse poema para ler aqui com vocês. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Sim, é do Mensagem, livro de 1934, publicado em 1935, que participou de um concurso de poesia patriótica. Portugal estava num momento bem complicado da sua história e, como vários países do entre guerras, estava apostando no nacionalismo. Fernando Pessoa, que tinha uma visão um pouco diferente de nacionalismo, mas era sim um nacionalista, apostou em exibir essa sua visão e acabou pegando segundo lugar no concurso. Muito porque o livro não tinha a extensão necessária para fazer uma edição bonita. É um livro muito pequeno, muito curto, mas do qual a gente tira coisas absolutamente brilhantes. É um rosário de preciosidades, cada poema mais lindo que o outro, e um dos mais bonitos no conjunto é esse aqui, o Padrão. O esforço é grande e o homem é pequeno. Eu, Diogo Cão, navegador, deixei este padrão ao pé do areal moreno e para diante naveguei. A alma é divina e a obra é imperfeita. Este padrão sinala ao vento e aos céus que da obra ousada é minha parte feita. O por fazer é só com Deus. E ao imenso e possível oceano ensinam estas quinas que aqui vês, que o mar com fim será grego ou romano. O mar sem fim é português. E a cruz ao alto diz que o que me há na alma e faz a febre em mim de navegar, só encontrará de Deus na eterna calma, o porto sempre por achar. Alguns minutos de absorção aqui, porque é muito bonito, é muito fantástico. Cada palavra cai no lugar exatamente adequado, cada imagem, cada pensamento se desdobra infinitamente em outras ideias que são geniais. Vamos dar uma passada rápida aqui, só para atiçar o gosto para o ponto que é o mais importante destes vídeos. O momento final em que toca a dança húngara do Brahms, tocada pelo József Joachim, e você pode reler o poema. Primeiro, vamos só reorganizar a questão visual, porque esse não é um poema nem um pouco abstrato, apesar de ele fazer um salto dentro do abstrato. O Padrão é um poema que se monta todo em cima de uma imagem extremamente material, que é a do padrão. O padrão era um tipo de monumento que os portugueses levavam na época dos descobrimentos para marcar a posse de Portugal em relação àquela terra que eles tinham acabado de descobrir. É um monumento de pedra, muitas vezes é uma coluna, que está encimada por um emblema que traz o escudo das quinas, aqueles 5 escudinhos que
tem bolas coloridas, bolas vermelhas dentro, 5 bolas em cada escudo, e numa leitura meio esotérica, meio numerológica, simbolizariam as 30 moedas pelas quais Judas teria vendido Jesus Cristo. Por quê? Sim, 5 vezes 5, 25, mas lendo em cruz, a gente conta o escudo do meio 2 vezes. Então é 5 vezes 6, 30. E, além do escudo das quinas, que é a imagem de Portugal, em cima tem a cruz, geralmente a cruz de Malta, que é a cruz dos Templários, representados em Portugal pela Ordem de Cristo, que era a ordem à qual tinha aderido o infante Dom Henrique, filho de Dom João I, que foi o principal patrocinador das navegações no século XV, o infante navegador. Ele que pôs um monte de marinheiros para seguir adiante a exploração do norte da África e do oeste da África. Então, isto posto na nossa imaginação, a gente agora volta para o texto do Fernando Pessoa, que começa não com o padrão diretamente, ele só vai aparecer aos poucos, mas começa com a afirmação de que o esforço é grande e o homem é pequeno. A comparação entre o destino universal, o grande do mundo, o grande da realidade e a pequenez das pessoas que estão fazendo. Agora, essa pequenez não é uma pequenez que diminua, mas sim que amplia a importância daquilo que você está fazendo. Para entrar uma figura histórica, Diogo Cão, um dos navegadores que foi adiante, que levou adiante as descobertas e, muito importante, que foi o primeiro europeu a chegar na foz do rio Zaire, na Namíbia, atual Namíbia. É um feito enorme de ir caminhando a sul, a sul, a sul e vencendo justamente os medos e as fantasias que tinham vicejado durante a Idade Média. A ideia de que a Terra poderia ser plana, de que o mundo ia acabar em algum momento, limite do mundo, e a gente poderia cair no mar. Tudo isso foi sendo jogado por terra pelas descobertas dos portugueses, e Diogo Cão assume essa voz falando: eu, Diogo Cão, navegador, deixei este padrão ao pé do Areal Moreno e para adiante naveguei. Porque, ó, volta, no começo falava-se do esforço grande e da pequenez do homem, mas mesmo assim, o que o Diogo Cão faz? Ele vai adiante, ele deixa o padrão e continua o caminho, para agora inserir uma nova ideia. A alma é divina e a obra é imperfeita. Uma oposição bem platônica ou neoplatônica de espírito e matéria. A matéria se degrada, a matéria decai e a alma se preserva. A alma continua sendo a mesma, porque agora entra o padrão de verdade. Este padrão sinala ao vento e a céus que da obra ousada é minha a parte feita e o por fazer é só com Deus. Já que entrou a alma numa altura, agora entra Deus, reforçando aquela ideia do infinito do que é o esforço, da pequenez do que é humano, mas o humano consegue se inserir no infinito. O humano, através da alma, se coloca no espaço de Deus. Agora, na terceira estrofe, a gente tem a descrição mesmo do padrão, que é: e ao imenso e possível oceano. Olha só, já que estávamos falando da imperfeição, a gente está falando também da possibilidade, do que é atingível, é o oceano possível. Ensinam estas quinas que aqui vês, que o mar com fim será grego ou romano e o mar sem fim é português. O esforço da poesia aqui é qual? Depois de inserir o homem numa dimensão divina, é inserir essa dimensão
dentro do universo do nacional, porque agora entra o português de verdade. Vinha o indivíduo, veio o Diogo Cão, veio o padrão, agora vem o próprio Império Português, que é senhor de quê? Do mar sem fim. Duas imagens bonitas aqui, porque o mar com fim. E qual é o mar com fim? É o mar Mediterrâneo, é o mar da antiguidade, é uma oposição entre o antigo e o moderno. O antigo, que é o da cultura clássica, se restringia ao universo conhecido dentro do mar Mediterrâneo. Para sair do Mediterrâneo precisou de quê? De um grande herói, de um herói sobre-humano que foi Hércules, para abrir as colunas de Hércules, o Estreito de Gibraltar. Só que para além do Estreito de Gibraltar, o que tinha? O mar oceano, tinha o mar incógnito, aquilo que a gente não conhece e que sempre assustou. As grandes lendas, o Jardim das Hespérides, no universo clássico, a Ilha de Avalon no universo céltico, estão todos dentro do oceano. Ou mesmo a própria Atlântida, no imaginário que o Platão descreve. Aí, o que acontece? O espaço do contido, que é o Mediterrâneo, é o espaço dos gregos e romanos. Os portugueses estão onde? Estão nesse mar que se abre, nesse mar que não tem fim. Quando Diogo Cão estava vivo, vamos lembrar que a América ainda não tinha sido descoberta por Colombo, apesar de haver, claro, algumas ideias, algumas indicações que todas essas são guardadas sob muito sigilo. Mas o que temos é o que? Um mar que não acaba. E esse mar que não acaba, esse mar que é o espelho, num outro poema muito importante, o mar português, esse mar que é espelho do céu, esse é português. É aí que o homem, na sua pequenez, vai preencher o infinito. Para vir nessa última estrofe maravilhosa, e a cruz ao alto diz que o que me há na alma e faz a febre em mim de navegar. Veja, o navegar é tirado da esfera dos interesses materiais, porque, sim, vamos combinar, é uma empreitada comercial. Além de ser uma empreitada material, física e científica. Navegar, como diz o refrão, navegar é preciso, viver não é preciso. Por quê? Porque o preciso aqui não é necessário. O preciso é o que tem precisão. Aquilo que eu consigo calcular. Eu olho para as estrelas, eu calculo e eu posso dizer com certeza onde eu estou. Isso é o preciso. E o viver não é preciso é o espaço do não sei, que aqui entra onde? Nessa febre. A febre é justamente aquilo que a gente não controla. E a febre de navegar é o que move o Diogo Cão. É o que move o empreendimento das navegações. Uma imagem fantástica, maravilhosa, que se remata com essa febre de navegar só encontrará de Deus na eterna calma, só vai encontrar na calma de Deus, que é eterna. Olha a oposição ao imperfeito que estava nas estrofes anteriores, porque o imperfeito, aquilo que não está terminado, que não está perfectum, é o humano, é o esforço humano pequeno. Agora, é em Deus que está o porto sempre por achar. Mais um eco platônico, neoplatônico, esse desejo que está sempre se renovando. Essa é uma das coisas maravilhosas do Fernando Pessoa. É ele pegar uma imagem tão singela, tão materialmente baixa, como é o padrão, e fazer o quê? Extrair disso toda uma filosofia, extrair disso toda uma visão de mundo, tirar uma imagem de humanidade e de esforço da humanidade. Claro, ressignificando enormemente um esforço que foi, na verdade, imperial, colonial,
capitalista num limite, porque ainda não está para falar no século XV de um capitalismo como a gente conhece hoje, mas sim, é um esforço bem baixo. E a maravilha é o quê? É conseguir ressignificar esse esforço baixo, essa realidade pequena, dentro de uma significação maior, dentro de um esquema de compreensão de mundo que ultrapassa a pequenez da experiência humana. É inserir a experiência humana dentro desse universal que é o horizonte da espiritualidade e da própria divindade. Você não precisa acreditar em Deus, acreditar em missões espirituais, em nada disso, para apreciar a beleza que o Fernando Pessoa consegue extrair. E é essa uma das características da grande poesia. É pegar esse objeto do nada, que é no Manuel Bandeira, um porquinho da Índia, que é no Carlos Drummond de Andrade, uma pedra no meio do caminho, que é na Cecília Meirelles, uma tentativa frustrada de revolução, e desentranhar disso os grandes significados humanos, para justamente ajudar a dar uma direção para a imaginação e da inteligência que está ali latente, pulsando nas possibilidades de cada ser humano que tenha a disponibilidade de olhar para o mundo com olhos diferentes.